Vamos esperar o pessoal entrar. Dá uns minutinhos aí. Já tem um pessoal chegando. Oi. Tem um pessoal já. Olá. Sejam bem-vindos. Já vou te adicionar, tá, Gabi? Só dá mais um tempinho aí pra galera ir entrando. Olá. Alcântara. Aline. Oi, Aline. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bom, já vou começar porque a gente tem limite de tempo. Todos me ouvem bem? Primeira dúvida. Olá. Então, esse é o nosso segundo Psinéfilos no Divã. A gente fez o primeiro sobre a série Freud. E aí, agora, finalmente, ele tomou o formato que a gente gostaria e o nome. Então, a gente oficialmente tá com o nome Psinéfilos no Divã, que a gente ama. E aí, o intuito é sempre de trazer algum profissional da área pra falar de algum filme, algum... Legal, todo mundo me ouvindo, que bom. Oi, Márcio. Então a gente vai sempre trazer um profissional e discutir algum filme, algum tema que a gente acha interessante. O tema de hoje é sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome. A gente fez um post sobre ele, tem umas 2 semanas mais ou menos. E aí começou uma super campanha para uma psicóloga vir falar com a gente sobre esse filme, que é a Gabriela. Então, a gente topou essa conversa, vai ser muito boa. Então, eu vou... Gabi, me manda de novo o seu pedido para entrar, que eu vou te adicionar pra gente começar o nosso bate-papo. Ah, tá aqui, já te achei, Gabi. Tá, adicionei, daqui a pouco o Gabi aparece aqui. Então, a gente tá muito animada, eu acho que vai ser uma conversa muito boa. Não cabe no tempo que o Instagram dá pra gente, já adianto. Então, Oi? entrou. Oi, E... seja muito bem-vindo Consegui. ao Psinéfilos. Muito obrigada, porque eu nem queria estar aqui, né? Mentira. Eu nem fiz uma campanha para estar aqui. Não, Imagina! não, Eu nem mobilizei todo uns Instagrams para votarem para eu estar aqui. Então, quer dizer, imagina se eu, né, não não. gostaria de estar aqui. E é muito bem-vinda, a gente está muito animada. Essa campanha foi a melhor de todas. E então vamos entrar no assunto, porque a gente quer falar muito e a gente não tem tempo. Então já adianto, Vamos. pessoal, a gente vai tentar fazer dar tudo aqui. Se não der, a gente vê o que a gente faz. Vamos aí Isso, viver o momento isso. presente. Gabi, Presente aqui agora, isso. na Gabi, se Gestalt. apresenta rapidinho, Trava... então, a sua abordagem teórica. E Sim. aí vamos engatar. Tá, então assim, né, quando eu e a Lati, a gente conversou sobre, na verdade, assim, grande amor por esse filme, né, eu diria que ele é o filme da minha vida. Então quando a gente pensou em falar sobre fluidez, não tem nada mais fluido do que esse filme, né, acho que a gente vai repetir isso várias vezes. E a gente chegou a essa ideia, né, de falar sobre a Gestalt alinhada nesse filme, que é a abordagem, minha abordagem do coração, né, a psicologia do coração. E é a psicologia do coração mesmo, tá? A Gestalt é vista dessa forma. É uma teoria, uma abordagem, né, que tem essa visão do homem integral, do aqui e agora, do momento presente. E aí foi muito curioso, né, porque eu fui assistir o filme novamente, porque assim, né, vamos falar sobre o filme com o olhar, né, psicológico da Gestalt, não é mais só por diversão. Agora a Uhum. gente vai fazer um negócio profissional, o negócio agora tem outra pegada. Aí eu falei assim, gente, isso não tá me dando nenhum trabalho. Porque esse filme, ele é da Gestalt, no caso. Assim, sem querer me apoderar, desculpe, entendeu? Mas Eu é deixo, um... eu deixo. Deixa. Porque é Deixo. um filme que faz você sentir
o tempo inteiro. Você aperta o play, assim, essa é a minha impressão, tá, gente? Eu sei que cada um vive uma experiência diferente, mas você aperta o play nesse filme. E eu não pego pra olhar o celular, eu já assisti esse filme pelo menos umas 6 ou 7 vezes. Mas essa última, um pouquinho de um probleminha aqui, no caso de uma paixão enlouquecida. Mas Quase uma obsessão, você... mas... Olha você já fazendo o trabalho também do negócio da psicanálise. Mas, enfim... Mas, assim, quando você começa a assistir o filme, eu digo você, mas eu tô me referindo a mim mesma. Eu não peguei no celular, eu não me preocupei com a hora, eu vivi cada momento desse filme com o filme. E isso é exatamente viver o momento presente, isso é estar presente. E quantas vezes a gente passa a vida da gente pensando no passado, pensando no futuro, e esse filme me fez experimentar isso. Sim. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por esse filme. Então, para de enrolar, para de falar de mim, para de falar do meu amor pelo filme e vamos embora, falando Isso. sobre o Aí, filme. só pra pontuar pra galera, a gente vai falando. Se vocês ficarem meio perdidos na explicação, porque a Gestalt é uma abordagem que ela tem um quê de complexidade, mas ao mesmo tempo não tem. Então, talvez vocês possam se perder em algumas nomenclaturas, mas a Gabi vai explicar de uma forma que vocês vão conseguir entender. Caso ainda assim fique alguma dúvida, mandem aqui nos comentários que a gente vai olhar. A Lud e a Lu também estão vendo para a gente não perder nada. Fora todas as observações que vocês tiveram do filme, também mandem aqui que a gente vai tentando inserir nos comentários que a gente vai fazendo. Pode seguir, Gabi. E vamos tentar colocar os termos mais simples possíveis, tá? E acho que Gestalt é sentimento, vamos no sentido aqui. Mas enfim. Isso aí. Minhas primeiras impressões, né? E aí vamos ver se bate com as tuas, Nath. Sei que a gente andou fofocando um pouquinho nos bastidores, porém, minhas primeiras impressões. O filme mal começa e você está completamente tomado pela fluidez, que é uma família erudita, uma família artista, uma família que canta, dança, come, tá em contato com o ambiente, toca nas coisas, eles se tocam muito uns nos outros e simplesmente falam 3 línguas. Você começa a pensar assim, eu achei que a gente ia assistir um filme que ia estar em inglês, com uma legenda, não. De repente é francês, de repente é italiano, mas pro final vira alemão também. Então, assim, é um filme extremamente fluido. Então, assim, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu não sei se foi uma coisa que te bateu logo de cara, mas pra mim, isso foi uma coisa que, de cara, me chamou muito a atenção. Né? Nossa, super. A partir do momento que eles já começam a falar, ele fala com a mãe, com a amiga em francês, com uma moça que trabalha na casa italiana, eu já fiquei assim, gente, eu tô surfando aqui com eles, eu tô vivendo esse momento com eles. Nossa, sim. Uma outra coisa também que me chama muito a atenção logo no início é que ele faz uma marca, né? Ele faz uma marca no tempo e no espaço, né? Ele te diz assim, você está no norte da Itália em 1983. Mas eu comecei o filme e pensei, eu estou de férias. Porque ele começa a falar, você é um trabalho, né? O Oliver tá chegando ali para trabalhar com aquela família, né? Com aquele pai. Mas a primeira coisa que eu pensei, começa a trilha sonora, eu tô de férias. É para isso que eu vim. E assim, é uma impressão muito forte para mim desse relaxamento que esse filme trouxe para mim, sabe? De essa sensação, né? De muita tranquilidade. Você falou uma coisa muito importante para mim também nos bastidores, que ficou muito marcado para mim, essa sensação de que ele é um filme da vida, do cotidiano. Tem muita gente que inclusive achou o filme parado, assim, longe de ser chato, mas não é aquele filme assim, thriller que você tá super acostumado a assistir. Ele é cotidiano. A nossa vida não é assim, a nossa vida não é baseada num romance espetacular, cheio de altos e baixos. Não, a nossa vida é quase que monótona, mas marcada por alguns momentos que fazem um pico ou outro. E o filme é isso, ele é muito... É isso que você falou, eu me senti ali numas férias que eu poderia ter tirado se eu fosse pra Itália. Quem sabe? Nos anos 80.
no caso, exatamente. Então, assim, né, eu fiz algumas marcas, tá, Nath? Assim, aquilo que a gente tinha conversado um pouquinho. Como são muitas cenas que me marcaram, eu vou, de vez em quando, eu vou dar uma roubadinha aqui, tá? Então, assim, Fica à me vontade, não tem perdoe. como lembrar Mas tudo. Mas, na verdade, a roubadinha é só para eu dar uma lida em que cena que eu quero falar, tá? Então, e aí se você falar assim, ó, Gabi, acho que vamos seguir, não tem muito sentido se a galera também achar que a gente pode seguir para um próximo. Então, a gente vai pegando aí, tu me orienta, só que eu tô com um olhar aqui meio difuso. Pode deixar, vamos É, lá. já que a gente vai falar um pouco, né, sobre Gestalt, a gente pode falar um pouco sobre contato. E contato mesmo, tá? Entre as pessoas e depois o contato que nós fazemos com a gente mesmo. E uma coisa que eu percebi muito nessa relação, principalmente dos personagens principais, é que no início existe um certo conflito no contato. Me parece que o Oliver vai tentando fazer um contato e se aproximar do Hélio, mas ele evita um pouco. Ele não está satisfeito, ele não está gostando daquele contato, né? Que chega através de toque, chega através de um comportamento. Ele está dividindo ali um espaço onde ele era o rei antes. Ele tinha os pais só para ele, a atenção daquela casa só para ele. A Ele Itália era só pra ele, né? tudo aquilo ali era muito central, era muito para ele. E de repente chega um cara que é lindo, é inteligente, é desenrolado ali, né? Ele tem todo um jeito que capta a atenção de todas aquelas pessoas para ele. Além de ter toda aquela questão cultural, né? O famoso later, tipo, Cara, caguei pra ele é você, totalmente sabe? fora, né? Uma coisa meio despreocupada, né? Então acho que tem essa marca muito grande no início da relação deles que me causou de cara uma impressão de desconforto. Você sentiu isso também? Esse later, eu sinto que eu li em algum lugar que eles falam que, na verdade, o autor do livro disse que ele precisou inserir esse later para colocar num momento de um vazio, uma ausência de fala. E aí, para preencher esse espaço vazio, ele colocou o later. E realmente, se a gente for perceber, o later sempre surge em momentos que tipo, acabou o assunto. Ou então tem um desconforto. E aí ele vai e solta o later. Sabe? Ele tem esse efeito de preenchimento de um vazio ali, uma ausência de algo que a gente ainda vai descobrir o que que é, né? E eles Preciso também. fugir. Preciso fugir daqui, tá? Tá difícil sustentar esse momento aqui, então, ó, later, tchau, Isso adeus. aí. Uma outra marca para mim muito interessante é que logo depois dessas primeiras impressões, eles vão tomar um café da manhã e a cena do filme faz uma marca que eu acho muito importante do Hélio olhando para o Oliver e prestando atenção no pingente dele com a estrela de Davi. E eu acho que é nessa hora que eles percebem que eles dividem também a religião, né? E essa marca é uma marca muito importante porque esse pingente ele vai aparecer ao longo do filme várias vezes e para mim ele trouxe um simbólico muito importante. Se der tempo, a gente fala sobre o pingente. Eu não vou dar muito foco para isso agora não, vou seguir, tá? Mas ele tem porque essa marquinha aí. Tem umas cenas bem marcantes, assim, mas esse pingente, ele tem uma história nesse pingente aí. Mas enfim, vamos seguir. Se não der tempo, pessoal, mandem direct pra gente que a gente fala pra vocês. E aí qualquer coisa a gente até faz um videozinho curto nos stories falando só do pingente. Pronto. Você é maravilhosa, gente. É muito o negócio do Paranauê aqui da live. Depois tem uma outra cena que me marcou muito. Aí, como eu te disse, né? Como eu fui assistir esse filme agora com essa coisa de fazer um olhar mais gestáltico, vamos dizer assim. Eles estão sentados, tomando um café da manhã. Eles aí estão num café aparentemente na cidade, tá? Não é aparentemente, é na cidade. E aí, o Oliver vira pro Hélio e fala assim, o que vocês fazem por aqui? E o Hélio responde assim, o que vocês fazem por aqui durante o verão? E aí ele responde, a gente espera o verão acabar.
Aí ele olha com uma cara meio assim, curiosa e fala: ué, e no inverno vocês esperam o verão chegar? E aí eu fiquei pensando, isso me marcou muito, porque eu fiquei pensando Uhum. assim, como devia ser a vida desse homem, que é um homem jovem, mas assim, de 17 anos, que tá ali no norte da Itália, lá, tal, curtindo a vida, que vira e fala, ele não tá vivendo o momento presente dele, né? Ele É, não tá no aqui e agora. Ele tá dizendo, cara, eu tô aqui no verão e tô esperando ele acabar. E no inverno, será que ele espera ele chegar? Tipo assim, que transformação que essa relação não vai trazer para essa vida, sabe? uma Como vida as meio relações, monótona, né? apesar dele ter tudo ali à disposição, né? Então, Pra você ver como às vezes faltam algumas coisas na nossa vida para fazer com que a vida se movimente mesmo, né? Senão a gente fica preso naquela estagnação. Às vezes é aquela ansiedade que a gente tem, né? Pensando no dia a dia, na vida de todos nós, saindo um pouco de filme. Às vezes a gente sente, nossa, minha vida não muda. Às vezes falta alguma coisa, algum símbolo que precisa surgir na sua vida e às vezes depende de você, né? Ir atrás disso, entender que tem esse conflito dentro de você e ir atrás para começar esse movimento na sua vida. E sim, no sim. caso dele, Que marca, né? Que marca. Nath, eu não sei se você fez alguma marca de alguma coisa, tipo, lei aí, você não, gostou de... Não? não, por enquanto não. Vai Não. falando que Então tá, vai vindo. beleza. E alguém falou alguma coisa aí pra gente parar ou posso Acho que seguir? não, pode seguir. Não? Se qualquer Então coisa eu interrompo a gente, eu faço a marca. Pode seguir. tá, beleza. Aí a próxima cena que me marcou foi a cena do vôlei, né? Que eles estão jogando vôlei. E que, mais uma vez, existe esse certo evitar contato. Porque, mais uma vez, o Oliver chega perto do L para mostrar, né? Eu entendi como mostraram. Depois a gente entende que sim, mas ali É, você ficou. entendeu o quê? Vai, fala. Não, porque assim. Vai. Então, ali eu entendi já, tipo assim, uma espécie de talvez mostrar uma espécie de um domíniozinho, tipo assim, olha, eu te notei, eu mostrei que eu te Pode notei. ser. E aí, quando ele percebeu assim, tipo, tá desconfortável, ele vai que chama a Márcia. Márcia, vem cá e completa aqui É, meu trabalho. Mas tipo eu assim, acho que ele ali viu já que mostra. ele meio que tentou uma abertura, porque foi a primeira abertura, e aí o Hélio se fechou, e então não vou chegar aqui, porque Não, não tá não, certo. não sou bem-vindo. Assim, e mais uma vez você percebe que tem um conflito aí nessa fronteira, que esse Sim, contato não está muito bem estabelecido, não. Ele não está entendendo, pô, qual é desse cara? Eu vou me aproximando ou não vou? Eu estou tentando, mas não está muito bem-vindo. é. E mais uma vez, o que acontece? Later. Cara, isso é maravilhoso. O que acontece é um belo later, né? E aí, é justamente depois dessa cena que o Hélio confessa para os pais o quanto esse later incomoda ele. Isso eu achei muito fantástico, porque eu acho que isso acontece muito na nossa vida, né? Quando alguma pessoa atravessa a gente, e aí a gente tá com aquela sensação de que aquela pessoa incomoda a gente. Aí a gente compartilha isso com um grupo e fala Uhum, assim, essa pessoa não é insuportável? E aí o uhum, grupo vira e fala assim, não. E a questão é nossa. é. É a gente que ainda não compreende o que a gente realmente sente por aquela pessoa. A gente ainda não investigou o que aquilo tocou na gente, o que a gente Isso. realmente sente. O grupo não Nossa. compartilha. A família virou e falou. É, Vamos, exato. vamos avançar. A família ali tá tipo assim, não, tipo, É, ele é assim, americano, pô, deixa o cara, deixa é. o later E é dele. interessante porque eles marcam, apesar da família ser tudo, né? Americana, italiana, enfim. Mas eles marcam, ele é americano. Então, é o jeito dele, é esse jeito meio do descaso, né? Americano. É interessante eles Sim, fazerem essa marcação numa família que é totalmente cultural, né? exatamente. Mas ali vai ter talvez um abismo, né? Tipo, porque ele é um americano.
né? Tipo, É o distanciamento, né? um distanciamento. Mas enfim, vamos se apegar nisso não, que já vai começar o quê? Outro filme desse negócio. Mas Ó, a enfim. Luciana falou aqui. Later pode Ah, significar quando você não sabe como encerrar a conversa, mas não quer também. Verdade. Né? Porque, tipo assim, às vezes você não. Você tá ali naquele lugar meio desconfortável e você não sabe muito bem o que fazer e é. Ah, later. Às vezes a gente faz um pouco disso, né? De ter um desconforto numa situação, não sabe muito bem o que falar e fala uma coisa meio padrão pra tentar fugir, né? É, seria o nosso a sim. gente se fala. Ah, Concordo. se cuida é terrível. Se Vamos cuida. marcar. Vamos marcar. É, se cuida é tenebroso. Ah, É, fala. depois, uma outra cena que me marcou demais, 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 porque eu acho que entra muito em. Assim, ressoou muito pra mim, né? As pessoas tendem a fazer uma marca, pelo menos assim, as pessoas, tanto que eu já atendi, já cruzei amigos, né? Que a iniciação sexual, ela tende a ser muito traumática. E aí Uhum. tem uma cena que o Hélio é literalmente pego se masturbando, né? Uhum. A cena ocorre, ele é pego, né? E os dois levam aquilo de um jeito tão. Cara, Natural. tô de boa aqui, ó. Tava aqui na minha, Uhum. curtindo meu corpo, curtindo meu momento. Tipo, é colocado o homem ali como um ser tão integral, aquilo é tão natural. Não acontece uma piada, não acontece uma zoeira. Uma coisa que, assim, eu fico imaginando um contexto mais assim, vai, brasileiro aqui, até nos dias de hoje, que a gente já conversa sobre isso. Quando que um cara vai falar, que é isso, meu irmão? O que você tá fazendo aí? Tá maluco? Aham. Né? E aquilo ali é colocado de um jeito natural. Ele estava vivendo o momento dele, com o corpo dele, no quarto dele, naquele espaço dele. Eu achei Isso. isso tão natural. Como a sexualidade Assim nesse como o filme filme. inteiro, né? Como a Eu acho que o sexualidade nesse filme. filme. Fala. Como a Não, não. sexualidade desse filme. Não, É pode falar, colocada Guilherme. desse jeito. Não, é colocada desse jeito tão gentil. Eu fui. Tudo vai sendo criado para você ir percebendo todas as relações. Não é a relação deles, mas todas as Sim, relações. Elas vêm numa crescente. Elas vão crescendo junto. Você vai crescendo junto com as relações e as relações vão crescendo para o que você observe. Isso me impressionou bastante. Me é impressionou muito. verdade. Muito, muito, muito. E aí, a próxima cena, que eu acho que é a cena que finalmente é quando o contato acontece, não só que o Hélio permite o contato com o Oliver, mas o Hélio entra em contato com ele mesmo. Uhum. Ele tá tocando o violão dele, Uhum. chama o Oliver para escutar ele seguir com a música, e eles vão pro piano. O Hélio começa implicando com ele, tocando as versões diferentes da música, né? Ele tá lá, tipo, tocando a música. Eu acho que essa parte você sabe melhor do que eu, que ele tá fazendo É, baque não sei o que lá, baque não sei o que lá. não, as variações eu não sei. Eu sei que a origem é o Bach. Agora, o resto dos nomes eu não gravei, não. Mas ele faz umas variações lá do original, né? Sim, ele vai colocando, né? Ele vai provocando ele com a música, mas no final ele cede. Isso assim, é quase que uma cortesia que ele faz. Tipo, tá, Uhum. eu vou tocar a música como você queria que fosse. Só que o melhor dessa cena, além dela ser linda, porque é aquela coisa da arte, os dois ali juntos, né, se conhecendo melhor, é a hora que ele. A cena seguinte, eu não sei se para algumas pessoas fica tão claro. Porque eu não sei se as pessoas veem o filme legendado, como a legenda tá, se as pessoas estão Hum, olhando, prestando atenção na tela, mas aparece o L escrevendo para ele mesmo. Eu pensava que ele não gostasse de mim. é, Ou seja, o contato foi tão genuíno com o Oliver naquela cena que ele entrou em contato com ele. com ele Quando a mesmo. gente, quando a gente fala em contato, é isso. Quando as coisas realmente acontecem, você entra em contato com você, a coisa expande. Então ele Ah, foi refletir, foi lá escrever no papel. Olha, coisa até de terapia isso aí. Foi lá escrever no papel o que ele estava sentindo. Eu é. achava que ele não gostava de mim. E o que ele fez?
quando ele percebeu que ele gostava, ele tocou a música como o cara queria ouvir. Isso é muito lindo, né? Interessante, né? É muito bom pensar isso, assim, no processo de desenvolvimento e de autoconhecimento, principalmente, desse personagem. É um primeiro momento em que ele consegue absorver tudo aquilo que está acontecendo, ele entende e ele consegue externalizar quando ele escreve no papel, né? Então, assim, ele passou por etapas importantes para entender aquele sentimento que estava começando a emergir. Sim, sim. É sensacional. Vamos lá. Aí agora a próxima cena é a cena que começa os bafinhos a rolar, né? Adoro. Também. Essa cena eu marquei aqui para falar um pouquinho sobre ajustamento criativo. Porque o ajustamento criativo é como a gente se adapta ao ambiente, né? Um ideal que de formas mais inteligentes e que a gente sobreviva àquele espaço. Uhum. E o Hélio faz uma coisa muito interessante. E eu acho que isso tem muito a ver com uma forma que ele foi criado por essa família. Ele tá numa festa, e ele vê o cara que ele tá começando a gostar, e aí você vai percebendo no filme que já tá começando a rolar algum sentimento entre eles, né? Pelo menos essa foi a minha percepção, não sei se foi a tua, mas pra mim ali já tá rolando alguma coisa. E ele fica com ciúme. Mesmo com ciúme, ele não deixa de viver as experiências próprias dele. Ou seja, Tipo, aquilo ele vai causou um beber. desconforto nele, mas ele foi beber, ele foi dançar, ele não teve nenhuma crise, ele não estourou, ele não deu ataque de Sim. perereca, ele foi viver. E viveu Aí uma isso experiência seria porque bacana. ele tem uma, uma construção na vida dele baseada numa família em que dá um apoio suficiente, Suporte. um suporte suficiente para que ele consiga passar por uma situação desconfortável para ele, mas de qualquer forma ele segue fazendo as coisas dele. Assim eu entendi, sabe, Nath? Assim Legal. a coisa se apresentou para mim. Ele fez um movimento ali que na vida da gente, quanto mais saudável a gente é psiquicamente, mais a gente consegue fazer isso. Mas olha que curioso, né? Lá na cena seguinte, o que ele faz? Ele dá um ataque de perereca. Ele tá sentado na mesa de café da manhã e começa. Mas ele faz isso, talvez por não conhecer como ele age quando ele tá com ciúme. Porque ele, com ciúme, ele tenta provocar ciúme no Oliver. Ele Sim. tá, ele Isso é tá muito sentindo. comum, né? Sim, sim. Mas mas o mais importante ele não deixou de viver a experiência dele. Ou seja, ele viveu a vida dele. Mas exatamente, a Luísa colocou aqui, ele conseguiu adaptar o plano. O plano ali estava no flirt, né? Mas depois não consegui o que eu queria, eu vou aqui numa outra que eu também queria, porque ele tem um interesse também na Márcia, né? Sim. Mas no dia seguinte ele provoca um ciúminho ali, né? Tenta provocar um ciúme, que também é uma forma da gente estar tentando entrar, Nath, em homeostase. A gente está buscando o equilíbrio o tempo inteiro. O nosso corpo busca equilíbrio. Tipo Só que assim, isso é uma coisa primária, né? É aquela coisa da criança. O amiguinho bateu, você vai lá e bate de volta. Quando a gente ainda não se conhece o suficiente para entender que não vai adiantar muita coisa. Mas a gente tende a ter esse movimento, né? Então ele meio que faz. Ele sente ciúmes que o Oliver tá lá dançando com a outra menina. Aí ele, beleza, senti ciúmes, mas vou curtir. Aí puxa a Márcia pra dançar, porque ele tem um interesse nela também. Mas Uhum. aí meio que não basta pra ele. No dia seguinte ele vai e tenta de novo fazer o ciúmes dizendo: a gente quase transou ontem, achando que dessa forma ele vai afetar alguma coisa no Sim. Oliver. Sim, sim, é uma Legal. estratégia. Ele É uma arriscou ali, estratégia. uma estratégia, uma estratégia. E o Oliver, É, em contrapartida, também não fica muito feliz quando ele faz essa alfinetada. Porque aí depois ele fala da menina que o Oliver ficou. E o Oliver fica meio assim, tipo, eu não quero que você seja um bom anfitrião. No sentido de, cara, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Ele ficou meio afetado ali também com essa interrupção dele, né? sim, 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 completamente. É, tá, aí a próxima cena que me marcou muito, essa eu vou ter que ler, tá? Pra poder ler bonito. É a cena do livro, né? Que é a cena que o Hélio pega o livro que o Oliver tá lendo e é aqueles fragmentos cósmicos de Heráclito. E aí tem aquela frase:
o sentido do fluir do rio não é que todas as coisas mudam para que não as encontremos duas vezes, mas que algumas coisas permanecem as mesmas apenas por mudar. Essa frase é muito sensacional, porque ela deixa claro o quanto a mudança ela é permanente. Nós estamos em constante mudança. E assim, isso é muito o que me parece que está acontecendo com os personagens, né? Sim. Eles estão mudando drasticamente. Eles só estão se tornando aquilo que eles são porque eles estão mudando. É E é muito verdade. rápido que como as coisas acontecem, né? Aí tem uma teoria bonita com o nome Frozou aí da Gestalt, que se chama Teoria Paradoxal da Mudança, mas a gente não precisa entrar nisso não, porque vai demorar um tempinho. Mas é muito bonito isso, porque ela fala sobre a gente só se torna aquilo que a gente é quando a gente aceita aquilo que a gente é. A gente só muda quando a gente aceita aquilo que a gente é. E isso me marcou muito nessa frase e no que está acontecendo com esses personagens, sabe? Esse movimento deles é muito sensacional. Me marcou muito também. Isso que você falou, e essa série em si, eu lembro das 2 vezes que eu vi o filme. Eu vi a primeira vez antes de fazer o post, e eu vi de novo agora pra live. E das 2 vezes, essa frase me passou batida. Porque é um momento muito rápido, uma cena muito rápida. Uhum. E aí quando você falou, eu fiquei... não é que faz sentido, porque tudo tem... Gente, esse filme, ele tem tantos símbolos que a gente nem consegue absorver todos. E aí, depois que você falou isso, eu fiquei, gente, realmente, é isso que tá acontecendo com eles. E essa frase marca justamente esse processo que eles estão passando de autoconhecimento, de descoberta, né? Sim, muito, muito. Me marcou demais. A próxima cena é a cena que quando a gente estava conversando sobre fazer essa live, você me tombou. Então, eu vou falar muito brevemente do que eu sentia para deixar você fazer o seu show, entendeu? Mas, enfim, é a cena da mãe maravilhosa, que pega um livro em alemão para ler pro pai, né, e pro filho que está no colo a respeito da história, né, de um cavaleiro que se apaixona por uma princesa, mas eles têm anteriormente uma amizade muito forte um pelo outro, e ele tem medo de que ele, confessando o amor dele, essa amizade seja destruída, né? Aí ele fala, acho que é melhor falar ou morrer. O Hélio diz, nossa, jamais teria essa coragem, né? E o pai vai e fala, você pode contar comigo. Acho que ele fala alguma coisa, duvido. Acho que você, tipo, alguma coisa no sentido, tipo, se você não tivesse, você pode sempre contar conosco. E ainda chama o filho, assim, de Eli Belly. Achei muito carinhosinho, assim, achei muito fofo, muito doce. Esse pai é muito carinhoso, né? Muito. Essa mãe também, porém de um jeito mais sutil, né? Tem uma sutileza aí. E acaba que isso é o que encoraja ele para fazer todo um movimento fundamental que segue a partir do filme. Só que assim, gente, deixa eu confessar uma coisa para todo mundo que está aqui. Eu vinha pensando que eu tinha essa cena muito importante para mim. Até conversar com a Nath e ela me derrubar. Então eu vou deixar ela fazer agora o serviço dela aí e derrubar vocês também, se vocês não tiverem percebido o que ela percebeu. Se o pessoal não tiver percebido. Assim, a primeira vez que eu assisti a cena, eu achei muito impactante, eu achei linda. Foi a cena que foi importante pro Hélio se declarar, basicamente, pro Oliver. Mas, na segunda vez que eu assisti, gente, eu fiquei assim, depois do discurso do pai, essa é a minha cena favorita. Ela primeiro, né? Ela primeiro começa a ler, aí entra de novo a fluidez da linguagem, que ela lê um livro em alemão. A gente nem sabia que o alemão estava ali na vida deles. E aí ela começa a ler, o pai e o Hélio estão lá junto, o Hélio deitado no colo dela e o pai do lado. E ela começa a ler. Gente, eu vou ler o trecho para ir descrevendo, que nem eu fiz com a Gabi, porque eu acho que é a melhor forma de eu explicar o que eu percebi. Eu não sei se é muita viagem da minha cabeça. Mas, assim, primeiro ponto muito importante. Essa mãe, desde o início do filme, percebe o que está acontecendo com o Hélio. Ela percebe essa movimentação dele em direção ao Oliver e o Oliver em direção ao Hélio. A gente percebe pelo olhar dela, mas nada muito marcado diretamente. E aí, nessa fala, é 100% marcado para ele, mas também para uma outra pessoa.
pro pai. Então, eu vou ler para vocês, para ver se vocês entendem. Muito rápido. Ela começa lendo em alemão e aí ela vai traduzindo. Aí depois ela fica lendo só em inglês. Aí ela fala: um belo e jovem cavaleiro está perdidamente apaixonado por uma princesa. E ela também está apaixonada por ele. Embora ela não pareça completamente ciente disso. Apesar da amizade, e aí amizade, ela e o pai repetem em alemão. Amizade, na palavra em alemão, que eu não sei falar. E aí ela segue em inglês. Que floresce entre eles. Ou talvez, devido a essa amizade, o jovem cavaleiro se encontra tão humilde e sem palavras que é totalmente incapaz de falar de amor. Nessa frase, a mãe olha para o Hélio. Então, ela está direcionando essa parte para o Hélio. Até que um dia, ele pergunta à princesa. E aí, ela fala a frase em alemão primeiro e olha para o pai. E aí, depois, ela traduz em inglês e olha para o filho. É melhor falar ou morrer. Nesse momento, quando ela fala, vocês veem, ela tem a conexão com o pai da palavra amizade em alemão, que os dois falam juntos. E aí, é melhor falar ou morrer em alemão, ela fala olhando para o pai. E em inglês, ela fala olhando para o Hélio. E aí, a gente vai vendo, obviamente, eu acho que eu percebi isso da segunda vez, porque eu já sabia da cena final e a revelação do pai. Mas, depois de ver de novo, essa mãe, ela sabe do Hélio e ela sabe do marido também. E aí, quando eu vi... Gente, sério, eu fui vendo. Eu parava toda hora. Meu Deus do céu, que cena é essa? Ela tá falando pro marido que ela sabe o sofrimento dele. Ela entende o sofrimento dele. É melhor falar ou morrer. Ela fala isso pra ele. Mas ele não alcança esse discurso. E o Hélio alcança. Enfim. Essa foi a minha interpretação. Viajei, gente. Não, não, você quebrou minhas pernas. Enfim, que eu voltei pra ver, né? Acabei de falar. Óbvio que eu voltei e fiquei revendo, e falando, gente, passada com essa cena. Enfim, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Enfim, é recuperada? Recuperada. Recuperada. Eu tô tentando aqui. Depois tem a cena, né, que eles se declaram, né, que eles se declaram em frente a uma praça, e logo depois de se declarar, eu achei um simbolismo muito marcante, que ele olha para uma cruz no alto de uma igreja. Isso teve uma marca muito, muito importante para mim, assim. Achei muito curioso ter essa marca, né? Mas, enfim. Porque eles falam ao longo do filme, porque a gente não vai entrar muito no pingente, mas tem uma marcação ali da religião, do judaísmo. Sim, sim. Então, não que seja a cruz, a representação do cristianismo, mas eu acho que vai um pouco além, né? É mais a essência da religião, a instância da religião como um todo e como ela afeta o desejo deles, né? Eu acho que sim. A marcação foi nesse sentido. Sim. Depois uma outra cena também que eu achei que marca muito é que eles estão no Rio e o Oliver diz pro Hélio... Posso te interromper? Tá. Claro. Antes deles chegarem no Rio, depois que eles lá na praça, eles têm uma conversa, aí o Hélio meio que fala que ele tem coisa que ele não sabe e ele só pode falar pro Oliver, o Oliver entende. E aí eles vão andando de bicicleta e até o Hélio levar o Oliver pro Rio. E essa cena, gente, eu achei uma cena tão sexy. Por quê? Eles andando na bicicleta, eles meio ofegantes, meio suados, sabe? Eu achei muito, muito sexy, tipo, quase uma preliminar, sabe? Esse momento. Que aí combina justamente na cena do Rio. Super, 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 super. Nossa, demais, demais. No Rio, aí tem essa fase. No Rio eles já vão dando uma separadinha, né? Nesse momento, assim, uma separadinha. E aí eu achei muito bonito que o Oliver diz pro Hélio que gosta de como ele diz as coisas. Gosta de como ele diz as coisas. E não entende por que ele fica sempre se colocando para baixo. E a resposta do Hélio para mim foi muito marcante, porque ele vira e fala assim, para que você não faça isso comigo. Uhum. E é curioso que você percebe ali, né? Eu percebi, né? Que existe uma insegurança
perante, tipo, ao ser amado. Mas não é uma insegurança que afeta a autoestima dele. Sim. Porque ele não deixa de flertar a hora nenhuma. Pelo contrário, quem domina toda essa cena com relação ao flerte e às investidas é ele. Sim. Aí eu volto para assim, o cerne de tudo. Que estrutura psíquica que, né, que esse personagem tem, que essa família foi dando para ele, que suporte que ele tem para ter essa autoestima mesmo. Porque a autoestima a gente sabe que é uma coisa criada baseada aí mesmo, né, nessa estrutura que a gente vai tendo desde muito cedo. E ele tá ali. Ele fica com. Ele tá, tô aqui com um pouco de insegurança falando contigo, porque eu te acho um cara bem sinistro, mas eu não vou deixar de investir, não. E tem todo um flerte aí, que é maravilhoso. A nossa, aí eu falo aqui no meu gestaltês aqui, uma busca do fechamento da gestalt para rolar o beijo. Para fechar a gestalt para mim, para você e para todos nós. A gente está ali esperando aquele beijo desesperadoramente e sai um beijinho, né? Um beijinho xoxo. Porque Oliver está cheio de culpas e não está sabendo lidar com aquilo tudo e ele evita, né? Aí a parte de evitação de contato sai do campo do Hélio e passa para o campo do Oliver. Legal. Há esse movimento, troca, assim, né? essa troca. E aí a gente vai para aquela cena que, mais uma vez, aí eu fiz até uma marquinha aqui também, que foi o nosso debate que me elucidou ela, e eu fiquei muito encantada, porque a gente começou a conversar sobre qual era o que estaria por trás daquela cena em que o nariz dele começa a sangrar na mesa. Eles tinham acabado de voltar desse passeio, eles estão sentados numa mesa em que a família está tendo uma mega discussão ali com os amigos, né? Não, a família não, mas os amigos estão tendo uma super discussão ali com os amigos, eles estão tensos, tem o desejo ali fulminante, a culpa, tudo está acontecendo ao mesmo tempo e o nariz do nosso querido Hélio começa a sangrar. A liberação. Uma liberação de energia, não é mesmo? Não, é mesmo. A gente evoluiu a nossa percepção sobre isso, que ele não gozou pelas vias de fato, mas de repente foi pelo nariz. Foi uma forma. Pegando um termo aqui de Gestalt aí, mas também sem aprofundar muito, a autorregulação organísmica. O corpo dele precisou entrar em equilíbrio. Meu bem, não foi por baixo, vai ser por cima. Mas eu vou me equilibrar aqui. Eu vou realizar algum processo em que meu corpo chegue em equilíbrio. E ele extravasou. Ele extravasou. Ele liberou. Ele liberou. É a forma que o corpo encontrou de liberar aquela tensão/tesão da cena anterior, do momento anterior. E num momento de discursos acalorados, então tava ali, tinha um caos na mesa, tinha um caos dentro deles, e aí precisava transbordar de alguma forma e foi pelo nariz mesmo. Exatamente. Isso pelo nariz. Fale. Acelerar? Vamos? Tá bom. Vamos. Uma hora. Vamos. Importante falar, né? A cena do me chame pelo seu nome que eu te chamo pelo meu. Nada mais do que um encontro pleno e genuíno, duas pessoas querendo se incluir na experiência um do outro. Né? Me chame pelo seu nome que eu te chamo pelo meu. Ai, gente. Tipo, seja eu sou você. Naquele momento, eu quero que você viva a minha experiência e eu quero viver a sua. Eu achei, assim, né? Tipo, eles estão doando aquilo que é o maior bem deles, né? Que é o nome. E aí, quando eles fazem essa troca, é uma entrega total, né? É uma entrega, Sim. como você falou, genuína. Sim. Esse momento é muito lindo, é muito marcante. Apesar de não ser o mais marcante do filme, ele é simbolicamente muito marcante. Mas Sim. é muito bonito. Sim.
Ai, que triste, tem que falar rápido, mas vamos lá. A cena seguinte, ficou claro pra mim sobre a culpa do Oliver, quando ele pergunta se você vai jogar isso contra mim. Nessa hora, eu entendi que a culpa poderia ser a respeito da idade. Não sei, isso passou pela minha cabeça, mas também é algo pra gente conversar em outro momento. Mas Sim. isso passou um pouco pela minha cabeça, enquanto eu estava Pode ser. assistindo. Depois que você até comentou isso comigo, eu fiquei pensando, eu acho que faz muito sentido ele jogar essa pergunta, porque se a Jogar gente for isso pensar, contra mim. Ah, é, é muito delicada essa pergunta para ser outra coisa, né? Então faz sentido ele ter essa ressalva, porque vamos lá, de novo, a gente está nos anos 80, a gente sabe que se hoje em dia ainda existe muito sim. preconceito, e nos anos 80, então, Ah, é, era muito forte. E numa Itália, que a gente sabe que a Itália teve um momento histórico de fascismo muito forte, então sim. demorou muito no interior. Então faz muito sentido Ah, a gente interpretar dessa forma. Não sei se as ah. pessoas interpretaram de outra. Também. Mas aí também achei que ele faz um movimento muito interessante. Quase que uma checagem, sabe? Isso é uma coisa que a gente faz muito em terapia, checar com o outro, sabe? Ele faz Hum, uma checagem. O que que ele faz? A gente viveu tipo um sonho ontem. Ele vai, no meio do dia, faz sexo oral no Hélio. maravilhoso. Pra perceber, tá tudo bem aqui. Ele não termina o sexo oral. Ele faz o sexo oral, percebe, tudo bem, você ficou ainda excitado, isso está realmente acontecendo pra gente, a gente Isso. tá, a gente tá sentindo isso ainda, não foi só um devaneio de ontem. Então É. tá, entendi. Isso está acontecendo. Ele precisou Isso, dessa comprovação, né? eu É, chequei, eu não tô maluco. A é. gente tá sentindo isso mesmo, isso está acontecendo pra gente. Cena seguinte que me marcou, a família passa a se despedir do Oliver dizendo later. Maravilhoso. Não existe encontro sem transformação. Não existe você passar por a vida de alguém sem deixar um pedacinho teu e receber daquela pessoa. E esse filme mostra isso lindamente. Então, assim, Ai, isso gente. me Quero ver marcou de novo. muito. Me marcou muito, 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 muito forte. Eu acho que antes, É, assim, antes da gente, infelizmente, ter que fechar, e acho que a gente pode fechar com o nosso comentário da cena final. Vamos ter que pular a pular, cena. a gente vai ter que pular pêssego, Mas, abricó, damasco, sim, mas, Gabi, vamos dar um jeito da gente fazer um comentário só sobre essa cena através de stories. Mas sim. um ponto que eu queria marcar, que é bem interessante, tá quase. A Tati falou já? Quase. É porque eu tô contando Já, muito gente, aqui, porque gente. é uma hora mais curta que já se passou na história É, das horas curtas. é, eles estão ali estudando esculturas gregas, tem toda uma marca ali do grego, da cultura, e as esculturas gregas, em dois pontos. O Hélio, ele tem traços muito fortes que remetem a essas esculturas, e a gente vê o Oliver ali adorando essas imagens, né? Tem um certo momento que ele fala, mas essas imagens são tão sensuais. E nisso eu acho que eles ainda nem tinham ficado, dado o primeiro beijo. Então é muito interessante ver como o filme apresenta, além dos diálogos, além das trocas dos dois, signos muito importantes que reforçam esse laço entre eles. Então o Oliver tem uma certa amor, um certo amor pelas esculturas, a arte grega, e o Hélio representa tudo isso. Ai, gente, é muito lindo. Eu queria falar mais, vamos Muito. juntar. Nossa, eu queria falar da cena de sexo, porque é uma cena, essa cena da fruta, porque tem Consegue toda essa falar questão. em 2 minutos? Não, meu amor, a gente tem que seguir, porque tem muita coisa ainda. Eu tô nervosa aqui, com o meu rascunho da Bíblia aqui anotado. Não tem condição. É, eu acho que a gente pode partir para o diálogo final, né, do pai, que eu gostaria que a gente tivesse tido, que a gente pudesse ter tido, né, o tempo de ler o diálogo inteiro, porque eu acho que é talvez um dos diálogos mais lindos da história do cinema. Assim, sério, é demais. E tem uma história Muito que eu ia surreal.
E a história que você me contou ainda que o ator que escolheu os Paranauê, que, gente, Nath é boa dos Paranauê, dos behind the scenes, né? Ela sabe o que acontece por a cineasta do negócio. Mas a gente faz outra live, gente, pelo amor de Deus. O diálogo. O diálogo final com o pai, as marcas principais para mim, é ele dizendo. Aí você acho que talvez você vai bater comigo, né? Ele dizendo para a gente cuidar dessa coisa de não evitar a insensibilidade, para que a gente não perca, né? A vida. A vida estar no sentir. Tipo, ele estudou Gestalt, com certeza. Mas, enfim, não abra mão de sentir. Não abra mão do sentir, né? A vida tá aí. O nosso coração e o nosso corpo só é dado pra gente uma única vez. Assim, essas frases me deixaram muito impactadas, sabe? Ele finaliza dizendo: o momento que você está sentindo agora é de tristeza e de dor. Não mata isso, sente isso, experimenta isso. Porque junto disso tá a alegria que você viveu, a alegria que você experimentou. Quer dizer, sério, não, se não é o filme mais lindo do mundo. É muito linda a parte que ele fala também. Então, Gabi, estão pedindo pra gente deixar terminar, encerrar e começar outra. Pra gente continuar falando. Se bora. topar, a gente finaliza aqui o comentário do discurso do pai e abre outra. Bora. Senão vai ficar eu e você aqui falando do filme. Ai, meu Deus. Então tá todo mundo falando. Então tá, vamos fazer assim? Tá. Vou fechar agora. Galera, vou fechar a live. Aí a gente vai voltar, a gente vai retomar a fala do pai, porque é muito linda. E aí a gente vai falar todas as outras cenas que a gente pulou, beleza? Isso. Segura aí, eu tenho que salvar, senão eu perco, tá? Então, galera... Salva! Tu me salva, pelo amor. Então já voltamos. 2 minutos.